No seu pior dia, quando algo desmorona, quando uma notícia corta o ar, quando você sente que perdeu o controle, o que exatamente está acontecendo? O mundo mudou? Ou foi a sua expectativa sobre ele que se quebrou? Os estoicos viveram dias que fariam qualquer homem moderno desistir. Sêneca enfrentou o exílio, intrigas políticas, a ameaça constante da morte. Epicteto nasceu escravo. Seu próprio corpo foi marcado pela brutalidade. Marco Aurélio governou um império em guerra, cercado por peste, traições e perdas pessoais. Eles não estudaram o estoicismo em dias bons. Eles o praticaram quando tudo apertava. E no pior dia eles não perguntavam, por que isso está acontecendo comigo? Perguntavam algo muito mais perigoso. O que ainda depende de mim? Pausa. Essa é a ideia central. Simples, incômoda, inescapável. Você não controla a notícia. Não controla a traição. Não controla a crise, a rejeição, o atraso, a injustiça. Mas ainda controla sua postura, sua respiração, sua aproximação. E isso para um estoico, suficiente. O desconforto começa aqui, porque o que nos destrói no pior dia raramente é o fato em si. A resistência é a recusa em aceitar que a realidade não pediu nossa opinião. Nós queremos que o mundo mude para que possamos agir. Os estoicos agiam para não serem governados pelo mundo. Percebe a diferença? Pausa. No seu pior dia, você tenta se sentir melhor antes de agir. Eles agiam corretamente, mesmo se sentindo mal. Isso é maturidade filosófica. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Isso não é uma frase bonita. É uma responsabilidade brutal, porque significa que, no meio do caos, a mente ainda é território seu. Mesmo que o cenário esteja em ruínas, o governo interior ainda pode estar intacto. E governo interior não é emoção elevada, não é motivação, não é energia, é conduta. Pausa. Quando tudo desmorona, você ainda pode escolher não mentir, não culpar, não se vitimizar, não agir impulsivamente. Pode escolher dignidade, e isso muda tudo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, em meio a guerras. Você tem poder sobre sua mente e não sobre os eventos. Não era um lema de rede social, era uma instrução de sobrevivência psicológica. Porque o pior dia testa exatamente isso. Quem está no comando, a circunstância, ou o caráter, pausa longa. O estoico entende algo que poucos aceitam. O pior dia não é um erro do universo, um campo de treino. Ele revela onde você ainda é escravo das expectativas, onde sua paz depende de controle externo, onde sua identidade depende de aprovação. E isso dói, mas dói como um espelho. Sêneca alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Observe seu pior dia. Quanto dele é fato? E quanto é narrativa? O fato pode ser duro, mas a narrativa costuma ser devastadora. No futuro vai ser sempre assim. Eu não deveria estar passando por isso. Isso prova que falhei. Os estoicos interrompem essa história. Eles voltam ao concreto. O que aconteceu? Aconteceu. O que eu faço agora? Pausa. Essa pergunta salva a mente. No pior dia, não procure motivação. Procure precisão moral. Pergunte: qual é a ação correta neste momento? Qual é a atitude que preserva meu caráter? Qual é a resposta que eu respeitarei amanhã? Isso é liberdade. Porque quando sua dignidade não depende do resultado, você se torna mais forte que o resultado. Existe uma recompensa silenciosa nesse caminho. Ela não é euforia, não é aplauso, não é milagre imediato. Estabilidade. Você descobre que pode atravessar dias ruins sem se tornar pior, que pode ser pressionado sem se deformar, que pode perder algo externo sem perder a si mesmo. Pausa. Então algo muda. O pior dia deixa de ser ameaça, passa a ser teste. E todo teste é uma oportunidade de confirmar quem está no comando. Se o mundo hoje parece pesado, se algo saiu do controle, se você sente que foi empurrado para o limite, volte ao ponto essencial, respire, endireite a postura. Pergunte: o que ainda depende de mim? E execute, sem drama, sem espetáculo, sem anúncio. Porque, para o estoico, o verdadeiro poder não está em controlar o dia, está em não permitir que o dia controle você. Pausa final. O pior dia não revela sua fraqueza. Ele revela se você já assumiu o governo interior.